Alô, você que se liga aqui no Lei Seca Maricá. Estamos ao vivo agora, diretamente do nosso estúdio, né, Natália? Natália está ali no outro setor. Hoje, dia 11 de setembro, a gente está quase na metade do mês de setembro já. Então, a gente resolveu fazer essa live, né, por causa da campanha Setembro Amarelo. Sou que entende do assunto, uma profissional, né, que é a psicóloga Amanda Simões. A gente pensou muito em como fazer, né, Denis, alguma coisa para falar dessa campanha, que é muito importante, mesmo em meio à pandemia, onde a gente não tem muito contato, né, com as pessoas. Essa campanha é extremamente importante e a gente decidiu fazer essa live com uma profissional, que é uma grande profissional, inclusive, que é a psicóloga Amanda Simões. Eu acho que a gente já pode chamar ela, né? Vamos convidar. É só ver o rostinho dela. Vamos chamar a Amanda. Então, Amanda. Olá, boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Tudo bem. Para quem não conhece a Amanda, vamos se apresentar aí, Amanda. Falar de onde você é. Então, eu sou Amanda Simões, eu sou psicóloga clínica, atuo aqui em Itaipuaçu, Maricá, tenho o meu consultório e estou aí, trabalhando e atendendo as pessoas que precisam. Amanda, queria a importância da campanha Setembro Amarelo, né? Mesmo meio à pandemia, falando isso no começo, a gente não pode estar perto, né, das pessoas, mas a importância mesmo assim, mesmo meio à pandemia, do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. Então, consegui entender muito bem a pergunta, porque está falhando um pouquinho aqui. Mas eu vou começar falando, então, da campanha Setembro Amarelo. Essa campanha, ela tem o objetivo principal, que é o de conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio, porque o suicídio, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Então, essa campanha ela atua muito na divulgação desse assunto, que, infelizmente, durante muito tempo foi considerado um tabu, as pessoas não falavam sobre esse assunto, e aí surgiu essa campanha para conscientizar as pessoas, né, com relação ao suicídio, e que felizmente, é algo que pode ser prevenido, que pode ser evitado, caso seja detectado alguns sinais que a gente vai estar falando aqui daqui a pouco. Foi isso que você perguntou, Natália? É porque deu um pequeno Travou a Nath de novo aí, né? Não, peraí. Eu vou dar um jeito aqui. Como um amigo meu fala, né? A internet não está muito boa. Verdade. Amanda, teve um aumento nos casos de ansiedade, depressão, no meio dessa pandemia, desde que iniciou tudo isso, nessa loucura toda? Houve uma maior procura por psicólogos? Então, Natália, Isso, né? Essa loucura toda. Ao contrário do que a gente pensa, uma maior procura? Teve sim um aumento, só que dos casos de adoecimento mental, só que o aumento foram das pessoas que precisavam sair para trabalhar, não das pessoas que tiveram que ficar de quarentena. Então, as pessoas que se colocavam em risco, né, o risco de ser contaminado pelo vírus, foram as pessoas que adoeceram mais, né? Obviamente, teve caso, sim, das pessoas que ficaram, né, em casa, até mesmo pessoas que já tinham
algum transtorno de ansiedade, pânico, depressão, provavelmente tiveram uma piora desses quadros, né? Mas as pessoas que adoeceram de fato, foi feita uma pesquisa, um estudo em cima disso, e foram as pessoas que tiveram que sair, tiveram que ser colocadas em risco. E até mesmo algumas empresas, elas começaram a procurar psicólogos para oferecer esse atendimento aos trabalhadores. Então, eles perceberam, né, algumas empresas perceberam que o seu quadro de funcionários estava passando por sofrimento psicológico, e aí contrataram alguns psicólogos para poder estar atendendo essa demanda aí. O microfone mutou. Foi? Como que o psicólogo está atuando desde o início? Não consegui ouvir, dessa vez não consegui. Então, Amanda, eu perguntei como que o psicólogo está atuando, né, no meio dessa pandemia que não pode, né? Agora acho que flexibilizou um pouco, mas no início Sim. ficou uns 3 meses sem poder ir ao consultório. E como que o psicólogo ele atuou na vida do paciente, né? Quando houve a procura, como que estava sendo? Então, já tinha, já era previsto pelo órgão, né, o Conselho Federal de Psicologia, atendimentos online. Só que eu, por exemplo, não utilizava, só atendia de forma presencial. E aí eu comecei a utilizar muitos psicólogos, né? Acredito que a maioria deu continuidade aos tratamentos que já havia, né, sendo feitos, e de forma online. E, assim, foi uma ferramenta, assim, ótima, não percebi, assim, muita diferença no atendimento, teve um crescimento, sim, da procura por atendimento, então a tecnologia, ela veio para somar e eu acho que veio para ficar também, acho não, tenho certeza, algumas pessoas que eu atendo, mesmo depois que eu voltei ao atendimento presencial, elas preferiram continuar da forma online, eu acho que, assim, tem muitos pontos positivos, né? Você poder estar no conforto da sua casa, enfim, não se expor a nenhum risco, nem nada. Eu atendo com todas as, né, álcool em gel, máscara, todos os cuidados que estão previstos, né, nessa flexibilização, mas mesmo assim tem algumas pessoas que ainda preferem não se expor. Então a gente continua fazendo atendimento online e está sendo ótimo, está sendo maravilhoso, é uma ferramenta assim que veio para ficar, com certeza. Tem muita gente que tem meio que um preconceito, né? Acha que não tem tanta eficiência a terapia online da terapia física, né? Você está pessoalmente com a pessoa. Não tem nenhuma diferença, né? Olha, travou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá me Sim. ouvindo, Natália? Então, tem uma diferença, sim, porque eu, por exemplo, eu sou muito assim, de falar, às vezes de abraçar a pessoa, de estar ali naquele contato com as pessoas, sabe? Então tem essa diferença de você estar ali, né, cara a cara com a pessoa, né, tendo esse contato. Tem pessoas que não se adaptaram também de forma online. Então, cada um, né, sabe, se adapta ou não a essas situações. Mas tem os prós e contras, tem essa parte também de não ter esse contato físico, de não ter esse encontro. Mas, assim, a diferença em si, para mim, é só essa, né? Porque nas técnicas que eu utilizo, né, nas formas, né, de ouvir, de acolher, eu acredito que não tenha tanta diferença, não. Acredito que funcione tranquilamente. A gente falou muito sobre contato. E como que uma pessoa pode lidar, assim, no meio da pandemia, tá longe da pessoa, não pode estar perto, como que uma pessoa pode ajudar,
né, um amigo que está em depressão, um primo, um sobrinho, como que essa pessoa pode acolher, né, mesmo estando longe, mesmo não podendo abraçar, ficar perto, gente que mora longe, eu creio que deve ser muito difícil, e a pessoa ficar meio que sem saber, né, como agir, como que eu faço com a pessoa. Tem muita gente também que não sabe lidar. Esse amigo pode ajudar. Então, Natália, eu até achei interessante. Eu fui fazer uma pesquisa numa rede social e escrevi a palavra depressão. E aí apareceu uma mensagem oferecendo ajuda. Então, assim, as redes sociais, às vezes as pessoas que pensam em suicídio, elas dão alguns sinais. Às vezes elas utilizam as redes sociais para dar esses sinais. Então, se você perceber algum sinal que está alguma coisa diferente, alguma postagem ali que possa estar indicando alguma coisa nesse sentido, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem. Muitas vezes essa pessoa ela só quer ser ouvida, só quer ser acolhida, você não precisa nem aconselhar, às vezes só acolher, ouvir, sem julgamentos, sabe? Oferecer ajuda, indicar que procure um profissional que vai poder ajudar essa pessoa de forma eficiente, profissionais que são qualificados para isso, porque eu acho muito bacana as pessoas se sensibilizarem com essa causa, quererem ajudar, mas a depressão, ela é uma doença, ela é um transtorno, então precisa de um tratamento, e o tratamento é somente com um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, entendeu, Natália? Sim. Quais são os sinais que a pessoa apresenta, né, transparece quando ela está entrando em um quadro de depressão? Você disse das redes sociais, né, das postagens, mas os sinais de uma pessoa que vive com, por exemplo, eu vivo com a minha irmã, por exemplo. Como que eu consigo notar que a minha irmã está entrando em um quadro depressivo? Quais sinais que ela pode me dar? Então, tem alguns sinais que a pessoa apresenta que é quando ela está pensando em se suicidar. E aí, são sinais que se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber. Por exemplo, falar frases como vocês ficariam melhor sem mim, eu acho que não faria muita falta, eu tenho vontade de sumir, eu vou deixar vocês em paz. Então, tem algumas frases que dão uma indireta para essa ideação suicida. Ou então, agir como se estivesse se despedindo das coisas, escrever cartas, revisitar amigos que não vê há muito tempo, ir a lugares que a pessoa não ia há muito tempo também, como se estivesse se despedindo. Comprar materiais suspeitos, remédios, corda, faca, objetos que a pessoa não tem o costume de comprar. E também tem um outro sinal, que é quando a pessoa ela simula uma melhora. Às vezes ela está num quadro depressivo, né, com humor bem depressivo, e aí, do nada, ela melhora, sabe, sem um motivo aparente. Isso também pode ser um sinal de que ela está pensando em suicídio. E os sinais Pode falar, Isso que Natália. você falou é bem interessante, Amanda, porque as pessoas às vezes dizem, ela está melhor, está se recuperando e realmente, né? Sim, as pessoas, justamente essa campanha ela foi criada porque havia um certo, acho que ainda hoje ainda há, mas diminuiu bastante, né? Esse preconceito de que a pessoa quer chamar atenção ou que é uma besteira. E o suicídio, ele acontece, infelizmente, o Brasil é o 8º país com a maior taxa de suicídio no mundo. Então, assim, a gente precisa estar trazendo esse assunto, precisa estar falando sobre isso, né? Então, é um assunto que é delicado, mas ele é importante, é uma questão de prevenção e saúde mental. E antigamente as pessoas
tratavam isso como um tabu, como uma coisa que a pessoa quer chamar atenção, isso é uma besteira, e não é. Então, a gente tem que prestar atenção, sim. E essa questão da melhora repentina é porque não tem como a gente generalizar, sabe? Cada caso é um caso, cada pessoa é um ser individual, mas, assim, no geral, estudos apontam que as pessoas, quando apresentam esses sinais, elas podem estar pensando em suicídio. Então, às vezes apresentou uma melhora ali, você fica assim, feliz por aquela pessoa ter melhorado, mas também é um fator para você ter atenção. Quando que a gente percebe que a gente não está apenas triste, mas sim entrando em depressão? Então, essa mudança de humor, o que acontece quando quando a pessoa está com depressão, acontecem algumas mudanças no nosso cérebro, né, no cérebro da pessoa. E aí, atividades que ela gosta de fazer, que ela gostava de fazer, ela começa a perder o interesse, porque o cérebro não responde mais com prazer naquele momento ali que ela está fazendo aquela atividade que ela gosta. Então, se você percebe que não tem mais vontade de fazer as coisas que você gostava antes, ela passa a viver de uma forma apática, ou seja, ela não fica nem feliz nem triste, sabe? Uma forma indiferente. Pode apresentar tristeza, pode apresentar raiva, pode apresentar diminuição do apetite ou aumento do apetite. Então, assim, são vários sinais que essa pessoa... Mas se você sente que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí incomodando, que você suspeite de um quadro de depressão, eu acho válido você procurar um profissional, e aí o profissional ele vai saber identificar e diagnosticar, né? Porque a depressão, ela tem vários níveis, né? Ela pode ser uma depressão leve, moderada ou grave. Então, suspeitou, vai até um profissional, psicólogo ou psiquiatra, e ele vai saber diagnosticar e vai te recomendar um tratamento adequado. A gente teve até um caso que uma pessoa procurou o LSM para contar que foi ao hospital, que está em um quadro depressivo, foi ao hospital, e os profissionais não souberam lidar, né, com a situação. Tem muito isso, né, Amanda, de chegar em um hospital, né, um hospital posto, e os profissionais, enfermeiros, médicos, não saber lidar. Não é nem não ter paciência, mas não sabe lidar com casos assim. É verdade. Assim, não dá para dizer um motivo, né? Porque são pessoas comuns como cada um de nós. Mas pode ser por conta desse preconceito que sempre houve, sabe? As pessoas olham alguém com depressão ou que pensam ou tentam suicídio como alguém fraco, sabe? Então, há esse julgamento. A pessoa qualificada para atender e para lidar com casos de tentativa de suicídio precisa ter esse olhar sem julgamento, acolhedor. A gente não pode julgar, porque é a dor do outro. Você não sabe o que ele está sentindo, sabe? E a depressão, ela é uma doença. Ela não é uma besteira ou, sabe, algo insignificante. É uma doença. Já foi comprovado que é uma doença, precisa de tratamento. Então, muitas vezes as pessoas, não sei onde foi, mas as pessoas que lidam com esse tipo de caso, de situação, elas precisam ter, acredito eu, que um desenvolvimento nessa área, algum curso, alguma coisa que dê a ela esse olhar, essa estratégia de receber esses pacientes de uma forma acolhedora, humana, né, humanizada. Não tem como a gente tratar uma pessoa que está pensando em morrer com indiferença ou
até mesmo culpando a pessoa, julgando a pessoa. E também até, você falou de preconceito, até dentro da família mesmo pode acontecer isso, né? É bom até a gente falar com quem está assistindo essa live, estiver se sentindo mal, estiver pensando em algo do tipo que a gente está conversando aqui, procurar um profissional, né, Amanda? E pensar que a pessoa não é fraca, né? Que a pessoa se vê muito assim. E ainda tem esse preconceito, às vezes até da própria família, né? Não sabe como lidar com a situação e a pessoa fica se sentindo mais fraca ainda. Sim, é verdade. As pessoas que sofrem de depressão, elas têm já uma tendência a ter pensamentos negativos, né? Então, ela acaba fazendo algumas distorções dos acontecimentos e isso parece que vai virando uma bola de neve, porque ela fica com esse olhar negativo, as situações acontecem, às vezes ela não tem aquele apoio necessário que ela precisa naquele momento, e aí ela vai ruminando, fica remoendo as situações, e ela não sabe como sair daquele ciclo. É por isso que o acompanhamento profissional é tão importante. Porque, na verdade, essas pessoas que se suicidaram, elas não, na verdade, elas querem acabar com o sofrimento, elas não querem acabar com a própria vida. E ali elas veem como a única saída para aquela dor, para aquela situação. Então, quando ela procura uma ajuda profissional, esse profissional ele vai ajudar essa pessoa com técnicas comportamentais, cognitivas, em que vai ajudar essa pessoa, né, através do autoconhecimento, a ter resiliência, a começar a não olhar as situações de uma forma tão negativa. O remédio, eu até ia comentar, falar da questão da medicação. É um aliado que é importante no tratamento, mas ele sozinho, ele não vai, não digo nem não funcionar, mas ele não vai curar o transtorno, porque ele vai agir diretamente nos sintomas. E aí, quando o corpo da pessoa ele vai acostumando com aquela dosagem e a pessoa não trata aquela angústia, aquela dor que ela está sentindo, ela vai querer aumentar essa dose, e aí ela vai viver sempre ali naquela dependência daquele medicamento. Então, o medicamento ele precisa estar aliado a um tratamento, a um acompanhamento. Senão a pessoa ela vai ficar refém daquela medicação, né? Elas ajudam, né? Regulam os hormônios, neurotransmissores, né? Podem regular, fazendo com que a pessoa passe a produzir mais hormônios do bem-estar, a serotonina, tem medicamentos que fazem isso, mas ali vai fazer aquela regulação e aí o organismo vai acostumando com aquela dosagem, a pessoa vai precisando de mais, a dor está lá, a situação precisa ser resolvida de alguma forma, ressignificada, desculpa. E se ela não tiver esse acompanhamento, ela vai continuar ali com a medicação e só aumentando, né? Por isso que algumas pessoas têm até um receio, né? Porque acham que a medicação ela pode causar dependência. Mas eu vejo essa dependência mais nesse sentido, né? De a pessoa só procurar a medicação que vai anestesiar aquela dor, mas não vai curar. A gente está falando dessa coisa de lidar, né? Com a terapia, com o remédio. Tem gente que tem fobia de terapia, Amanda. Tem gente que morre de medo. Ouvir a palavra terapia já corre. E Sério? terapia não é um bicho de 7 cabeças, né? É bom de jeito nenhum, gente. Sim, tem gente que morre de medo de terapia, tem esse receio de tocar em coisas, talvez, que não conseguem, né, tocar e tal, então acham que é muito sensível essa parte. E não é um bicho de 7 cabeças, né, Amanda? A pessoa pode procurar, assim, uma terapia, até não estando em quadro depressivo, né? A gente está falando de depressão, mas a terapia também é importante até quando você não está em um quadro depressivo ou de ansiedade. Sim. No caso da depressão, é primordial que a pessoa procure
esse tratamento é algo que é primordial, mas em outros casos, né, foi como você falou, às vezes a pessoa ela tem um bloqueio ali, ela não, cada pessoa tem o seu momento para fazer, sabe? Tem casos que pessoas que me procuram e aí não voltam, então assim, nem todo mundo está preparado porque a terapia ela faz com que você reviva algumas situações que trouxeram dor para você, até para você poder ressignificar aquilo tudo, né? Então, esses bloqueios memórias, a gente tem esse recurso, né? A gente não lembra de tudo, né? E eu acho que isso é até bom, mas elas ficam armazenadas. Então, quando a gente trabalha na terapia, a gente precisa acessar algumas coisas que foram dolorosas para poder ressignificar, para poder trabalhar em cima daquilo ali. Então, a terapia, eu costumo dizer que nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece, porque é ótima. Dói um pouquinho, né? Vai mexer ali com coisas que, às vezes, a pessoa não está realmente preparada, mas é tudo no seu tempo, tudo, né, tem limites, e eu recomendo. Bem, vou perguntar para o Denis se a gente tem alguma pergunta de algum internauta aí na Tá bom. live, se alguém quer tirar alguma dúvida com você. Sim. Temos sim, temos. Estou só aqui acompanhando pertinho, quietinho aqui, a Natália do outro lado. Tem o pessoal que está falando que está gostando. Teve um comentário aqui que foi gigante, mas foi interessante. Deixa eu só achar aqui. Então você lê aí, Natália. Vamos embalar o áudio. A Cleo Barros. Boa noite. Minha filha foi para Aerondo dizendo que não tem coragem para comandar o pelotão e quando fica nervosa ela não consegue lembrar os comandos. Minha filha também é muito negativa, acha que nunca vai conseguir as coisas. Eu acho que ela quis perguntar se isso são sinais que a filha dela está entrando em depressão. Ele está nervoso que ela está longe, né, na verdade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu voltar aqui. Voltei, filha, amor. Tá, a filha foi para a aeronáutica e não está aguentando a pressão. Realmente, militarismo é uma pressão. Só liga para mim chorando, dizendo que não tem coragem para comandar o pelotão e quando fica nervosa. Ah, sim. Então, é um caso não posso dizer, afirmar que é a depressão, porque ela precisa passar por uma avaliação, tá? Mas ela precisa de ajuda. Como ela está ligando, chorando, ela está em sofrimento psicológico. Então, ela precisa de uma ajuda e de uma atenção, né? Se for o caso, de repente, procurar um profissional para estar buscando uma ajuda, tá? Não posso diagnosticar, assim, é depressão. Mas é um caso que merece a sua atenção, sim, tá? Porque ela está em sofrimento. E essas mudanças, né? Eu ia falar aqui. Pode colocar aí. A Letícia Avelino, ela está falando que fez um texto sobre o Setembro Amarelo. Provavelmente ela deve ter postado nas redes sociais dela. É muito importante também as pessoas compartilharem, né, nas redes sociais, divulgarem essa campanha, porque eu vi muita gente no Instagram falando, mas as pessoas só se importam com a depressão no Setembro Amarelo. Graças a Deus, né, que temos o Setembro Amarelo, né, para falar sobre suicídio, porque antigamente nem isso a gente tinha, muito fechada, ninguém conversava, todo mundo tinha vergonha, e a gente está com o Setembro Amarelo aí para poder conversar. E a Letícia falou que escreveu um texto, né, sobre o Setembro Amarelo. Letícia, manda aí pra gente ler aqui com a Amanda, esse texto. Manda sim, é legal, né, Amanda, isso, né, de usar a rede social. Natália? Oi. O pessoal tá elogiando aqui os comentários, estão falando aí que tá gostando do bate-papo. Mas manda sua pergunta aqui nos comentários. Gente. E, Amanda, hoje a depressão tá pegando em cima dessa parte da pandemia, né? O pessoal fica em casa, muitas pessoas estão isolados, como idosos, como crianças, são os que estão mais prejudicados, assim, vamos dizer, dentro de casa.
E para você conseguir detectar, tanto numa criança como no idoso, é mais difícil, né, Amanda? Então, Denis, é justamente observando essas mudanças de humor, mudança de comportamento, se a pessoa se isola, mesmo dentro de casa. Eu imagino o quanto deva estar sendo difícil para crianças, adolescentes, né, que gostam, né, de estar com os amigos, gostam de sair, se divertir. Então, é um momento bem delicado mesmo. Eu imagino que muitas pessoas devam estar sentindo, né? Até porque já está durando bastante tempo, mas prestar atenção nesses sinais. Mudança brusca de comportamento, mudanças de humor, isolamento, né? Geralmente, como foi o caso dessa senhora que mandou da filha, quando tem uma mudança assim muito brusca, né? Ela entrou para um ambiente militar, de repente ela ainda não estava habituada com isso, e é um ambiente bem diferente para quem não está acostumado. Então, são gatilhos para que pessoas que talvez já tenham uma predisposição, que elas possam desenvolver esse transtorno, sabe? Então, prestar atenção mesmo, né? Como a Natália falou, ainda bem que a gente tem um mês para estar falando sobre isso. É uma campanha que merece total a nossa atenção, porque a gente vai vivendo de uma forma tão automática, sabe? E às vezes a pessoa está ali do nosso lado e ela não consegue pedir ajuda. Ela vai mostrando com sinais, né? Alguns sinais, ou nas redes sociais, ou até mesmo comportamentais. E se a gente não prestar atenção, acaba piorando a situação. Então, a gente precisa ter essa atenção com as crianças, adolescentes, idosos, e buscar, até mesmo em casa, algumas atividades que vão dar prazer para essa pessoa, que vão promover o bem-estar, né? Por mais que a gente não consiga ainda ter aquele contato físico com as pessoas, mas que a gente mantenha, assim, os vínculos de relacionamentos, ligação, faz chamada de vídeo, sabe? Tá sempre em contato com as pessoas, isso é muito importante mesmo. É cientificamente comprovado que manter os relacionamentos, os vínculos, faz com que a pessoa tenha um nível elevado de bem-estar. E quem trabalha ainda como home office, né, em casa, eu acho que a forma mais correta de você se prevenir contra uma depressão, a um estresse, é você manter a rotina, acordar cedo, se arrumar, como se fosse trabalhar, né? E trabalhar de casa arrumado, aquele momento de trabalho, esquecer o lazer e ir para o seu trabalho ali, botar aquela área ali, eu estou no local do meu trabalho, e trabalhar normalmente, e quando der seu horário, você vai terminar, vai sair, aí vai desarrumar, tomar outro banho e chegar em casa, não é? Tentar manter essa rotina, né? Eu acredito que as pessoas não tenham conseguido muito, porque, poxa, você está em casa, você está no conforto da sua casa, então, né, fica tudo ali disponível para você. Então, com certeza mexeu muito com a rotina das pessoas, mas é o que eu falo, cada um tem que saber a autoeficácia ali. O que vai funcionar para mim? Será que vai funcionar eu acordar cedo, tomar um banho, sentar e trabalhar? Ou eu vou me sentir melhor se eu ficar mais relaxado, já que eu estou em casa, sabe? Então, cada um tem que perceber aí o que vai funcionar melhor, né? E se adaptando às situações. Mas bem legal essa rotina aí, Denis. Acordar, tomar um banho, trabalhar como se fosse trabalhando fora. Isso aí. A Cléo Barros, ela comentou aqui mais uma vez aqui, ela falando assim, antes da minha filha de ir para a aeronáutica, ela vivia no quarto escuro e não conversava com ninguém, dormia muito. Uhum. Então, são alguns sinais, sim. São alguns sinais. Então, Cléo, você pode estar buscando aí uma orientação profissional, né, levar a sua filha ou orientar, buscar uma ajuda profissional, porque ela estava demonstrando alguns sinais, sim, esse isolamento, né, não conversar. Então, pode ser, sim, alguns sinais de depressão. Então, é bom, né, eu recomendo que você
busque um tratamento para ela, uma ajuda profissional o quanto antes. A Alicia Abreu, Denis. Eu ia botar aqui agora. Ela fez uma pergunta interessante também. É um sinal de... Abre seu som aí, Natália. Você saiu. Você saiu. Eita, o comentário chegou a tampar todo mundo aqui. Deixa eu voltar você aqui, Natália. Se quiser, eu posso ler. Posso ler? Lê aí que eu vou botar a Natália de volta aqui. Então, a Iraci Castro. Eu tive problemas desde minha infância. Quando cheguei a uma determinada idade, veio a depressão de presente. Demorei a aceitar que estava depressiva. Procurei a ajuda de um profissional, fiz tratamento durante 16 anos, sofri muito, mas eu venci. E estou aqui para dizer, eu sobrevivi. Amo a vida, amo sorrir, nunca pensei em me suicidar. Quando as crises vinham muito forte, eu me trancava no meu quarto e começava a conversar com Deus. E hoje estou livre. Há 2 anos não tomo mais nenhum medicamento, graças a Deus. Olha, Iraci, que bom que você conseguiu vencer. Olha só aí, né? Conseguiu vencer a depressão. Essa parte que você relata aí, né? Que você, quando vinha os sintomas de depressão, isso é muito comum de acontecer quando a pessoa fica tendo recaídas. Ela sente que mudou o humor dela e aí ela fica pior, porque ela sente que está vindo outra crise, outro momento de depressão, e isso acaba piorando o quadro. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que têm depressão, elas ficam nesse ciclo, elas melhoram, e daqui a pouco elas sentem a mudança de humor de novo, aí ficam mal porque estão sentindo que está vindo outra crise, né? Outro momento que ela vai passar por aquela depressão, né? Fica tendo esses pensamentos negativos, acaba se isolando. Mas que bom, graças a Deus você buscou o tratamento funcionou, e agora você está aí, ama viver. Que bom, maravilhoso. Tem mais um comentário interessante, acabou de chegar aqui. A Jurema. Então, o áudio está vindo ao contrário. Agora foi. Agora foi. A Jurema. Nós autistas fazemos terapia, mas com a Covid-19 estamos isolados em casa. Psicóloga. Estou mostrando para você. Então, Jurema, olha, muitos profissionais estão atendendo online. Então, se você puder procurar um profissional, não sei se o profissional que já te acompanha fez essa adaptação, a gente está conseguindo dar continuidade aos atendimentos de forma online. Eu não sei se, né, no seu caso, na sua demanda, vai ser eficaz, mas eu acredito que sim, né? Muitos profissionais estão fazendo agora dessa forma online. Se você puder procurar, eu acho que você, com certeza, vai conseguir encontrar, sim. A Alicia Abreu, Denis, ela perguntou, é um sinal de depressão ter falta de libido? É sim. Só que a gente não pode ficar preso também a um único sinal ou sintoma, tá? A gente precisa apresentar no mínimo 5 sinais ou sintomas, né, que tem, de acordo com o DSM, que é o livro de transtornos mentais, para poder ter esse diagnóstico. Então, se a pessoa tiver um único sinal, então investiga, né, porque é algo que traz um transtorno para a vida daquela pessoa. Agora, se tiver esse sinal com outros sintomas, somado à perda de apetite, a mudanças de humor, a irritabilidade, então sim, pode ser que esteja com quadro de depressão.
Tem um Coutinho aqui também, fazendo uma pergunta. Quais os medicamentos adequados para a depressão em geral? Então, Coutinho, a medicação ela é receitada por psiquiatras. Então, existem várias medicações no mercado, né? E hoje em dia são super seguras, quase não tem efeitos colaterais. Mas as medicações, elas são passadas por psiquiatras, tá? Então, eu não me arrisco a dizer quais seriam essas medicações, tá? Esse comentário, Nath. Boa noite, povo maravilhoso de Deus. Há 9 anos atrás eu tive uma depressão terrível, mas foi na época que eu tirei um câncer de mama. Estava em tratamento e a depressão foi terrível. Mas graças a Deus eu superei e venci o câncer. E hoje é só alegria para minha vida, graças a Deus, obrigada, Senhor Jesus. Que bom, Irineia, a gente fica muito feliz, né? Até incentiva as pessoas que estão passando pelo problema. Muito legal. É bom poder receber esses comentários de pessoas que venceram, né? Que aí mostra para as outras pessoas que estão passando por isso que é possível, né? Porque pessoas com depressão, elas não têm esperança. Elas sofrem porque elas não acreditam que elas vão conseguir sair daquele sofrimento, sabe? Então, as pessoas que estão mandando essas mensagens, dizendo que conseguiram, isso é ótimo, porque acaba que passa esperança para essas pessoas que elas podem também conseguir, né? Tem muita gente que tem dúvida, mas a depressão, ela tem uma cura completa? Tem cura sim. Tem gente que, alguns profissionais defendem que não. Eu acredito que tenha cura, sabe? Mas eu acredito que a pessoa precisa passar por um tratamento, por um acompanhamento, né? Como aquela senhora falou, ela ficou 16 anos em tratamento. E hoje ela está curada, sabe? Então, assim, quando a gente trata alguém com depressão ou qualquer outro transtorno, né, antes da pessoa ter alta, a gente faz uma prevenção de recaída, para que ela, de fato, não tenha uma recaída. E que, se ela tiver uma recaída, ela saiba como agir, ela saiba como lidar com aquilo. Porque ninguém gosta de sentir emoções desagradáveis, né? Tristeza, o medo. A gente não quer sentir esse desconforto, né? Então, a gente tenta evitar, a todo custo, não lidar com essas dores, com essas angústias, mas, às vezes, a gente precisa aceitar. A gente precisa, porque quando a gente tenta evitar, piora. Não funciona dessa forma. Quando a gente tenta evitar e fugir de qualquer forma, a dor vem pior. Então, a gente precisa aceitar, a gente precisa aprender a lidar, né? E ter consciência que são estados mentais que vêm e passam. Eles vêm e passam. Eles só permanecem quando você entra nesse ciclo do pensamento negativo, da ruminação, né, que acaba virando aí um transtorno depressivo, porque você fica nesse ciclo. Mas, se você aceitar esses sentimentos e ter consciência que eles vêm e passam, né, assim como a alegria também, né, ninguém fica alegre o tempo inteiro. A alegria, ela vem e passa, ela é uma emoção. Então, as pessoas, elas não têm esse domínio das emoções, da regulação emocional, e saber lidar com cada uma delas. Eu posso falar no áudio que eu passei, né? Todo mundo sabe que participa aqui do Lei Seca Maricá, sabe que eu passei pelo momento muito difícil da minha vida. E ainda, né, a gente tem alguns traços, mas graças a Deus a gente procura também um tratamento. Mandar um abraço para a Valéria, minha amiga, que sempre me ajuda. Minha conselheira, assim como se dizer. A gente sempre conversa, bate aquele papo gostoso. E ela sempre está conversando comigo. Sempre procuro, né, distrair e saber que tudo que passou tem tanto o seu lado negativo como o seu lado positivo. Então, a gente tem que ir tentando se adaptar, lembrando que
a vida é o bem maior que a gente tem, então a gente vai vivendo devagarzinho, vai aprendendo, cada dia que vai passando, a gente vai subindo mais um degrauzinho, tem as nossas vitórias, tem o meu filho, né? Posso falar assim que é a minha maior vitória, que me emociona muito. Eu chego em casa, a primeira coisa que ele faz é querer estar do meu lado. Então, a gente sempre trabalha com o intuito de voltar para casa. Então, passamos por um período mais perigoso da pandemia, que foi no início. A gente vinha para cá, se isolava no nosso escritório e não ia muito para a rua para poder se proteger. E sempre preocupado quando chegava em casa, o que aconteceu? Que eu postei em alguma coisa, estou levando isso para dentro da minha casa. Então a gente passava um momento muito preocupado, né, com o neném muito pequenininho, recém-nascido. Então a gente começou a procurar ajudas para poder passar por esse momento tranquilo. E graças a Deus, Deus enviou a Valéria Pinhão, que me ajudou muito. Mandar um abraço para ela aí, que ela está assistindo com certeza. Ela sempre fica de olho em tudo. É minha professora, como ela fala, né? E eu falo para todos, é a melhor coisa que tem, é como você falou inicialmente lá, todo mundo merece ter, né, uma consulta dessa para poder ir se adaptando, né, na vida normalmente, né? É verdade, Denis. A gente precisa realmente, foi como você falou, é um passo de cada vez, é um processo, é devagar, né? A gente vai aprendendo muitas coisas, entendendo muitas coisas, olhando o lado positivo, né? E o que você falou, poxa, você saía e voltava e seu filhinho, né? E tanto que as pessoas que, como eu falei aqui no início, as pessoas que mais adoeceram, né, mentalmente, foram as que precisaram sair, porque iriam se expor, iriam levar para casa, sabe? Então, você fez muito bem em procurar essa ajuda, né? Tenho certeza que te ajudou muito a lidar com tudo isso, tanto que muitas pessoas têm procurado realmente para poder lidar com toda essa situação, né? Entender e aceitar que nem tudo está ao nosso controle. Na verdade, muitas coisas não estão ao nosso controle, né? E tem muita gente que sofre muito com essa questão da falta de controle das situações, das coisas que acontecem. E a gente precisa aprender a ir lidando, olhando o lado positivo. Eu vejo que muitas pessoas se reinventaram agora na pandemia, estão trabalhando, encontraram outras profissões. Então, muita gente conseguiu fazer coisas positivas durante a pandemia. É isso aí. Deixa eu ver se tem comentário. Tem do Gilvan Silva. Peraí que eu passei aqui. Na verdade, a esposa dele, Tatiane. Achou, né? Tatiane? Mas o nome tá Gilvan Silva. Ela falou o seguinte: a esposa dele aqui, me chamo Tatiane. Isso, apareceu. Fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão. Faço uso de medicamentos há 2 anos. Me estabilizei, mas ainda sinto algumas sensações muito frequentes, como choques pelo corpo, sinto o coração dando sístoles, extrasístoles. É normal mesmo depois de tanto tempo de medicação? Tem cura, TAG? A síndrome do pânico? Então, foi como eu falei, só o medicamento não vai curar. O medicamento ele vai tratar ali os sintomas, vai anestesiar. Ele precisa estar em acompanhamento junto com o tratamento psicológico, para que você trate a origem desses transtornos. O que causou esse transtorno? O que fez você desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada? Então, é isso que precisa ser tratado. Então, por isso que as pessoas que tomam medicação e não fazem o tratamento, elas vão voltar a sentir esses desconfortos. E durante a terapia, você aprende a lidar com essas sensações corporais, que são super incômodas, são sensações corporais que, às vezes, você começa a sentir, vai te dando mais medo, porque você sabe que está vindo outra crise,
Então, aí você entra numa crise até pior, porque você já conhece o que está por vir, e aí você tem medo de sentir tudo aquilo de novo. Então, é por isso que aí vai entrando de novo nessa cadeia de ciclos, de crises. Então, quando você aprende a lidar e a aceitar e entender de uma forma consciente que essas crises, essas sensações corporais, né, essas emoções, elas vêm, mas elas vão, e elas vão causar aquele mal-estar, aquele desconforto. E somente isso, quando você passa a aceitar isso, você passa a trabalhar e a lidar e perceber que você é mais forte do que você pensa, você se fortalece, aí sim você consegue vencer e sim curar todos esses transtornos. Eu estou com um comentário aqui Sim. do Carlos Henrique. Esse aqui. Estou tomando sertralina, lítio e diazepam e não estou aguentando todo dia chorando, pensando em suicídio. Carlos, você precisa buscar um acompanhamento psicológico. Você precisa buscar a ajuda da sua família, de pessoas que você confia, que você está pensando em suicídio. Então, essas pessoas próximas a você, elas, não sei se de repente você é casado, com quem você convive, mas você precisa buscar essa ajuda profissional. A medicação, ela demora um tempo, não sei quanto tempo você começou a tomar, mas ela demora um tempo até começar a fazer efeito, né? A medicação, ela faz essa organização aí nos hormônios, nos neurotransmissores, né? Mas ela demora umas 2 semanas até começar a fazer o efeito esperado. E às vezes também tem alguns efeitos colaterais, né? Então, busca essa ajuda, vá até o seu médico, relata isso, né? Que talvez ele possa adequar um outro medicamento para você, né? De acordo com a sua aceitação, com o seu organismo. O medicamento que você está tomando pode ser que não esteja fazendo efeito, também tem essa possibilidade, não seja o medicamento adequado para você. Então, né, vá até o seu médico, explique para ele o que está acontecendo, mas você precisa buscar essa ajuda para você poder ter esse acolhimento e você perceber e ser ajudado e perceber que você pode vencer essa doença, tá bom? Você precisa de ajuda. A Natália caiu aqui de novo aqui, mas então, Carlos, como ela falou aí, fique tranquilo, procure uma ajuda, a ajuda mais próxima que você conseguir aí, amigos. Lembre de um amigo que você possa ligar, trocar uma ideia e tente se acalmar. Nem tudo está terminado, nem tudo está chegando no fim. Fica tranquilo que sempre há um renovo, sempre tem um lugar que então tem um renovo, como foi falado aqui de uma forma diferente, mas eu estou tentando falar de uma forma mais tranquila para você. Deixa eu tentar voltar a Natália aqui. Oi? Tá aparecendo aqui, eu vou. Voltou. Voltou. Amanda, a gente tem lidado muito com o luto, né? Porque na pandemia, muita gente morrendo, muita gente perdendo familiares, amigos, tios, né? Infelizmente, até com as notícias mesmo. Maricá tá com 100 mortos, mais de 100 mortos. O Brasil bateu 50 mil mortos. A gente fica triste, né, com essas situações. E acaba, para as pessoas que já sofrem, né, já tratam a depressão, acaba sendo um gatilho, né? Sim. Acaba sendo um gatilho, né? O luto, ele realmente é algo que, né, a gente sabe o quanto dói, né? A pessoa perder um ente querido, ainda mais dessa maneira que tem sido, infelizmente, a pessoa não tem a chance de se despedir daquele ente querido. Então, para essas pessoas que têm depressão,
realmente pode ser um gatilho. Então, mais uma vez eu digo, observar se caso aconteça, caso tenha acontecido na família de alguém que já tenha depressão, atenção, né, com o comportamento dessa pessoa, como é que ela vai ficar, né? E tentar ir trabalhando esse luto com acompanhamento profissional. Eu bato muito nessa tecla porque, Natália, é realmente assim primordial, porque é muito difícil, né? Uma pessoa que está passando pela depressão, a pessoa fica num estágio de desespero, desesperança, então ela não acredita que ela vai conseguir, né, sair daquela situação. Então, com esse apoio, né, até da família, de amigos, como o Denis falou, né, esse acolhimento, a atenção, o carinho. Então, tudo isso ajuda, gente. Tudo isso é fator de prevenção mesmo para o suicídio. Tá travado? Travou? Oi? Ainda mais. Travou. Oi? Peraí. Oi? Fala de novo, Natália. Travou de novo. A Natália tá caindo sempre aqui. Mas vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui, adicionar a Natália aqui pelo... Enquanto isso, Denis, eu vou Toma passar esse aqui, aqui, ó, se esse você me retorno aqui, Natália. permitir, algumas dicas Claro. também para as pessoas se sentirem... Voltei. Voltou, Natália? Então, eu queria Voltei. passar algumas dicas aí para o pessoal que, né, estiver se sentindo para baixo, né, ou tiver realmente o quadro de depressão. Existem outras coisas que a pessoa pode fazer, além de terapia e tudo mais. Por exemplo, praticar atividade física. Já foi comprovado cientificamente que tem uma melhora no bem-estar, né? A pessoa que pratica atividade física, ela produz hormônios que dão sensação de bem-estar. Então, é altamente recomendado às pessoas a atividade física. Em casa, se, né, não está podendo sair ainda, ou se puder sair, uma caminhada, pelo menos 30 minutos por dia, já é o suficiente. Está buscando aí atividade física. E procurar ter momentos de prazer, fazer atividades que gosta, sabe? Praticar a gratidão. Essa prática tem diversos benefícios. Ela auxilia nos processos inflamatórios, influencia o autocontrole, diminui a impaciência, diminui a insatisfação crônica. Então, quando você pratica a gratidão, você recebe muitos benefícios, né? Que você possa ser grato pelas coisas que você tem, que você possa ser grato pela sua família, sabe? Por estar vivo, por ter, né, essa chance de estar vivo. Assim, busque motivos que façam com que você tenha gratidão e pratique a gratidão, sabe? Para um momento, busque motivos, coisas que aconteceram no seu dia, né, que foram positivos para que você tenha gratidão. Então, quando você vai praticando a gratidão, você também tem um aumento do bem-estar. Pode falar, Natália, você ia falar alguma coisa. Eu tô com uma pergunta muito interessante aqui. Uhum. Não sei se é a mesma pergunta que a Natália vai falar. De um amigo meu, você deve conhecer, Tom Simões. Quem usa bebida alcoólica ou drogas, isso pode encorajar o suicídio?
Muito interessante essa pergunta, muito interessante. Então, uma das coisas que predispõe, né, o suicídio é sim o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, né? Então, quando a pessoa ela já tem um transtorno mental, como a depressão, né, que é um transtorno, e ela faz o uso de álcool ou de drogas, isso vai potencializar a chance do suicídio. Então, também é algo que pode ser, sim, um gatilho para suicídio. E tem muita gente que se afunda nisso, né? Está em um quadro depressivo, começa a beber demais, usar muitas drogas. Sim, também é um sinal, né? E tem muita gente de que alerta. se afunda nisso, né? Está em um quadro depressivo, começa a beber demais. É um sinal de alerta também quando a pessoa passa a beber demais, a usar droga, fumar demais, porque a pessoa ela busca, né, alguns artifícios ali para que ela consiga anestesiar aquele sentimento desagradável que ela tem, sabe? Aquela dor, aquela angústia. Então ela acaba bebendo demais, usando drogas. E isso, como eu falei, se ela já tem um transtorno, vai potencializar a chance dela cometer suicídio. Então, é um fator de muita atenção quando a pessoa começa, até mesmo por essas substâncias, não o fumo, mas a droga e o álcool, eles alteram o estado mental, sabe? Então, é muito arriscado para essas pessoas que, né, às vezes até tomam já alguma medicação, e aí essas medicações, quando mistura com álcool ou com drogas, podem ter efeitos, sabe, totalmente adversos, e aí complica muito mais a situação, né? Eu estou destravada? Show. Tem um comentário aqui da Iraci, Iraci Castro. Há 5 meses, uma sobrinha minha se suicidou. Fiz de tudo para ajudar ela, mas infelizmente não consegui. Ela se suicidou, não suportou a depressão. Olha só. Então, olha, eu sinto muito, Iraci. Eu sinto muito pela sua perda, da sua sobrinha. E assim, gente, realmente tem que dar atenção a esses casos, tem que levar ao médico, tem que levar ao psiquiatra. Então, a dor de quem fica é muito grande, porque às vezes, como a Iraci, que tentou ajudar, sabe? Tentou ajudar e mesmo assim ela não conseguiu. Então, às vezes as pessoas não percebem os sinais, às vezes quando percebem tentam ajudar, mas mesmo assim, sabe, não, aquela pessoa idealizou, né, já tomou a decisão de cometer o suicídio e aí acaba sendo tarde demais. Então, eu sinto muito pela sua perda, Iraci. É complicado, né? A gente vê um comentário desse, a gente fica até meio para baixo, porque a gente, no bate-papo até meio extrovertido, né? A gente chegou até a rir algumas vezes aqui na live, só que é um assunto muito sério, muito grave, né? E as pessoas estão tirando realmente a própria vida e os casos assim só aumentam. Como que o Setembro Amarelo é importante para a prevenção, para impedir que essas pessoas, né, que estão vendo o fim da vida como uma forma de resolver, né, sendo que ela pode resolver de outra forma, e que a vida é linda. E quem estiver também assistindo essa live, gente, por favor, se animem. Como o Denis mesmo falou, ele passou por um momento difícil, mas ele conseguiu, né, superar algumas coisas ele está lutando ainda, mas isso, como a Amanda mesmo falou e o Denis falou, é fases, né? São fases que a gente vai passando, vai aprendendo a lidar, e a terapia ela é muito importante. Eu queria que você explicasse, Amanda, como que a terapia ela pode reverter esse quadro, impedir
uma pessoa que está, né, nessa fase da depressão, que é a fase mais perigosa, né, da depressão. Falhou um pouquinho a sua pergunta, Natália. Você pode repetir? Então, como que a terapia ela pode reverter esse quadro, essa fase de depressão que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, já tentou ou começou a se machucar, né? Começou a se cortar ou coisas do tipo. Como que a terapia ela pode reverter esse quadro? Então, Natália, assim, existem várias formas, né? Não é uma tarefa fácil, né? Como eu te falei, cada caso é um caso, cada pessoa, né, sabe, né? Só ela própria sabe mensurar o tamanho da dor que ela carrega, sabe? Então, o que a gente pode fazer é acolher, é ouvir sem julgamento, sabe? É ter empatia, sem querer forçar, olha, você precisa sair dessa, você tem que ser forte, sabe? Não impor isso, olha, vamos, vai lá, você tem que fazer. Não é dessa forma, sabe? A gente precisa acolher, a gente precisa entender aquela dor e dizer que está ali, está disponível para ajudar, sabe? Fazer esse acompanhamento, ter atenção, sabe? E fazer com que essa pessoa se sinta importante, que ela tenha essa sensação de que ela importa, de que a vida dela importa. Então, a terapia ela pode auxiliar nesse sentido dessa escuta, do acolhimento, ajudando a pessoa a se autoconhecer, a entender as origens daqueles problemas que ela está passando, desses transtornos. Então, tem muitas técnicas que a gente utiliza, técnicas cognitivas para essas questões dos pensamentos, que influenciam muito os pensamentos negativos, a forma como a pessoa interpreta as situações, tudo isso influencia muito. Tem as técnicas comportamentais, e até é interessante você ter falado dessa questão da automutilação. Existem algumas técnicas que a gente ensina para os pacientes quando eles têm vontade, né, de se cortar, de se machucar, tomar um banho gelado, pegar um gelo e passar naquele local que ele está pensando em se cortar e se machucar, sabe? Para ele sentir aquele desconforto, mas sem se colocar em risco, entendeu? Então, existem muitas técnicas, muito conhecimento que a gente pode passar para essas pessoas, mas eu acredito que o trabalho, né, se puder envolver a família, eu acho primordial uma rede de apoio, sabe? Um telefone de alguém que essa pessoa confie, para que quando ela pensar em suicídio, ela poder ligar para essa pessoa, para conversar, para desabafar. Muitas vezes essa pessoa ela só quer desabafar, sabe? Ela só quer colocar para fora, mas ela não conhece, ou ela acha que ela não tem ninguém com que ela possa contar, que tenha interesse em ouvir, né? Ouvir, acolher, sem julgar. Então, é dessa forma, Natália, que a gente vai trabalhando com essas pessoas. Denis, tem algum comentário, alguma dúvida? Comentário não tem, não, mas eu tive um comentário aqui no WhatsApp do Leice Camaricá, um comentário muito interessante. Eu acho que a pessoa não queria se mostrar aqui no Facebook, mas depressão pós-parto. Quase ninguém fala a respeito. É uma depressão difícil, né? Já pegou um caso desse? É um caso difícil, sim. É o que ela falou, quase não é falado. Mas hoje em dia, né, com a internet, com o acesso a informações, a gente pode estar buscando. Se você está sentindo alguma coisa com relação, né, a isso, são muitas mudanças, não só mudanças hormonais, como, né, a gente sabe, há um aumento muito grande durante a gravidez e depois do parto tem uma queda muito brusca. Então, tudo isso mexe
com essa questão psicológica. Então, é uma mudança muito grande na vida da mulher, ela passa a ter uma demanda muito grande, né? Ela pode estar, provavelmente, né? Acho que, não vou dizer todas, mas provavelmente, acho que 99% das mulheres têm a privação do sono, então isso também pode causar um quadro depressivo, toda essa mudança, a mulher fica mais sensível, então se ela não tiver uma rede de apoio ali, tudo isso pode contribuir, sim, para a depressão pós-parto. Então, fiquem atentas, né? Qualquer sintoma, qualquer sensação, qualquer pensamento, né? É, de suicídio ou qualquer coisa do tipo, tenha atenção e peça ajuda. E você, marido, que perceber também na sua esposa mudança brusca de comportamento, isolamento, humor deprimido, irritabilidade, algo que você perceba que está fora ali do normal, faça uma intervenção, busque ajuda, né? Ajude a sua mulher, né? Nesse momento tão delicado, né? De muitas mudanças. Assim, é bastante comum, né? E foi o que ela falou, quase não é falado, mas também é bom a gente estar trazendo também esse assunto aqui e busca, se você puder buscar informações, né, na internet a respeito, e sobre os sintomas, sobre o tratamento, sobre a ajuda, tá bom? Pessoa que nunca surgiu dessa dúvida agora que vocês falaram de depressão pós-parto, tem como uma pessoa que nunca teve um quadro depressivo durante a gravidez, ela ter esse quadro depressivo e como que ela consegue perceber isso e diferenciar, né, das mudanças mesmo da gravidez, como que a pessoa consegue diferenciar isso? Olha, ela pode sim desenvolver, né? Existe os sintomas, né, da gravidez, mas na depressão você vai sentir talvez essa apatia, né, que eu acho que é o que mais chama a atenção, as coisas não fazem mais tanta diferença. Acho que a desesperança, sabe? A falta de esperança, falta de propósito na vida. Poxa, se essa mulher tá numa gestação, né, o que a gente espera? Ela vai estar alegre com a chegada de um filho. Se ela não apresentar isso, né, o que é diferente do que daqueles sintomas, né, da gravidez, às vezes tem uma irritabilidade, né, até do ser humano, às vezes tem dias também que a gente não está bem, está triste, está um pouco estressado, mas aí você apresentar uma falta de esperança, né, não ficar alegre com a chegada de um filho, sabe, não ter um propósito, essas coisas podem indicar, sim, um transtorno depressivo, sim, na gestação. Denis, não sei se a gente leu esse comentário da Cleo, ela falando que muito obrigado pela orientação, quando minha filha voltar da quarentena da aeronáutica, vou levá-la em um psicólogo. Isso, Cleo, leva muito legal, né? Muito legal, mas se você puder também manter o contato com ela, ligar para saber como é que ela está, perguntar se ela quer conversar, se ela quiser só desabafar, você ouvir, sem julgamentos, acolher a sua filha. Com certeza, né, você quer o melhor para ela, você a ama. Então, assim que possível, procura sim essa ajuda para ela, tá bom? Ainda mais que ela tá lá, né, na quarentena, longe da família, praticamente assim, presa, vamos dizer assim. E se ela já tinha um quadro depressivo, provavelmente todo esse isolamento pode ter intensificado, né, o problema. Pode ter esse afastamento da família, né? Porque ela está em outro lugar, ela está longe da família, isolada, né? Além da quarentena, ainda tem esse fator de estar isolada da família, não está próximo da família dela. Então, pode sim agravar, ou até mesmo, né,
como ela falou que já vinha apresentando, pode sim agravar, mas se fosse o caso também dela não ter, ela poderia desenvolver com tudo isso que está acontecendo na vida dela. Ela está falando A todos os Cleo dias. falou todos os dias. Isso aí. Bacana. Porque tem horário para poder ligar. Ainda tem isso também, né? Complicado mesmo. Mas tem a esperança de que a gente já está próximo disso tudo acabar, né? E se Deus quiser, daqui a pouco você vai poder ter o contato pessoalmente com ela e vai ficar tudo bem. E até é bom a Cleo mesmo se animar, né? Ficar positiva em relação a isso, porque a gente sabe que ela está preocupada, ela é mãe, né? Mas é bom mandar essa energia positiva para mesmo de longe. Sim, com certeza, com certeza. Deve estar bem preocupada com a filha dela, né? Ela está pedindo obrigada. Muito obrigada a você, Cleo. Está desde o início com a gente na live. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Cleo. Espero ter esclarecido, né, a sua dúvida aí. E muita energia positiva para sua filha. Sim, sim. Porque é só eu e ela. Bem, Denis, tem alguma coisa no WhatsApp? Alguma... Não, olhei aqui, agora só o pessoal perguntando outras coisas, outros assuntos, a gente daqui a pouco vai parar para responder. A Cléo falou mais uma coisa ali. Perdi meu marido tem um mês. Ela falando que ela tomou marido. A gente estava falando de luto, né? Cléo, meus sentimentos, tá bom? Sinto muito pela sua perda. E eu não sei se é o pai da filha dela, mas pode ser um agravante aí, né? Sim. Mas já chegou o nosso horário aqui, né? Aí batendo papo. Cara, a gente repetir aí. Deixa eu fechar o áudio aqui, senão eu vou embolar tudo. Vamos marcar a gente repetir esse ao vivo aí, esse bate-papo, né? Com a galera, escutar um pouquinho o internauta tem para falar. Já que a gente está passando nesse período agora de pandemia, está terminando, graças a Deus, estamos chegando no final. Todo dia está chegando mais perto do final, assim que a gente tem que tratar para a gente conseguir passar por cima dessa guerra, como eu tenho costume de falar. E, se Deus quiser, a gente vai vencer intacto essa luta. A nossa equipe, graças a Deus, todo mundo está conseguindo passar por cima desse coronavírus. E a gente vai marcar de novo para a gente fazer outro ao vivo, Amanda, com você. Tem outras pessoas também que a gente vai chamar para bater um papo. E você que está ligado aí com a gente, deixa eu aumentar aqui. Você que está ligado. Opa, botei isso aí. Você que está ligado aí com a gente, quer mandar alguma mensagem, o nosso WhatsApp que é o 990-863309. E também a gente está ao vivo lá no YouTube, né, Natália? A gente vai contar para o lado de cá, ó. Se aponta para um lado, vai para o outro. Aqui no cantinho aqui está escrito que a gente está ao vivo no YouTube. E mais para frente, a gente vai fazer somente no YouTube esses bate-papos, tá bom? Então, já começa a se inscrever aqui no canal do YouTube para poder a gente conseguir aí alcançar vocês com esse bate-papo. A gente vai ter outras coisas novas, somente no YouTube. Essa pandemia travou alguns projetos novos, mas futuramente a gente vai colocar no ar aí no YouTube. Então, já começa a se inscrever no nosso canal. A gente quer agradecer você, Amanda, por participar com a gente aqui desse mega ao vivo, se expondo aí, né, dando a sua opinião como profissional. E você tem alguma coisa que você quer dizer final? Então, eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder participar, ainda mais num tema assim tão importante, né, tão sério, e a gente conseguiu trazer com uma leveza, né, e respondendo as dúvidas das pessoas que participaram. Então, assim, eu espero que tenha, de alguma forma, ajudado o que a gente falou aqui. Se alguém precisar também
Posso divulgar aqui meu Instagram, Claro. meu trabalho? Perguntando, Amanda. Agora me Então, gente, meu Instagram é @mospsicologia. Eu atendo em Itaipuaçu, tenho meu consultório ali na Rua 1, próximo ao terminal, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, se precisarem, se gostarem, né, se gostaram aqui da live. E o que vocês precisarem, pessoal do Lei Seca, vocês sabem que sou parceira de vocês, a hora que vocês precisarem, se quiserem trazer mais algum outro assunto, eu estou à disposição. E estamos juntos aí nessa luta aí contra o coronavírus. É isso aí. Para quem está com o contato dela, quem segue a gente no Instagram, vou pedir para o pessoal que não segue seguir, né, a gente no Instagram. A gente postou dessa live, a gente marcou o Instagram dela. Então, quem tiver dúvida, quem não pegou, pode acessar por lá o Instagram dela, que lá tem o endereço, o número dela certinho, tem tudo. Sim. Meu telefone, tá tudo lá. Obrigada, gente. Tudo certinho. Aí é só no Instagram, Lei Seca Maricá, você vai ver lá na arte dessa live aqui, tudo da Amanda. E ela tem de Itaipuaçu, então é bem perto, né, gente? Isso. E agora também com a tecnologia, atende na sua casa, né? Não tem essa. Como está aqui, pode atender você em casa. Não é assim, mano? Verdade. Com certeza, com certeza. Mas o importante é que se essas pessoas, né, que assistiram, estiverem passando por algum problema, né, por depressão, pensamentos, né, suicidas, que elas busquem ajuda ou comigo ou com outros profissionais. Tem tantos profissionais aí excelentes no mercado, mas que não deixem de buscar ajuda profissional. Tá bom, gente? É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que ficou desde... Travou? Queria agradecer a todo mundo que ficou desde o início com a gente na live, né? A gente está há quantos minutos, Denis? Caramba! 1h22. Caraca, passou muito rápido, porque a gente estava uns 40 minutos aqui. Mas queria agradecer a todo mundo que está desde o início acompanhando essa live. A gente vai ter mais ideias assim, provavelmente com a Amanda também, falando sobre outros assuntos, né? A gente tem que chamar uma profissional para falar sobre algumas questões, né? Principalmente em relação, né, à ansiedade, essas coisas assim sérias. E quero agradecer a Amanda, né, por ter aceitado o convite. A gente falou e ela aceitou. Queria muito agradecer, muito obrigada. E a vocês também, gente, não deixem de ficarem ligados no nosso Instagram. A gente está sempre divulgando as lives que vão acontecer. A gente divulga primeiro no Instagram, depois vai para o Facebook. Então, segue lá a gente, @Lei Seca Maricá. Fique por dentro de tudo que vai acontecer, até as próximas lives, próximos projetos, a gente vai estar postando lá. E queria agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite, falar para o pessoal não perder a esperança, né? Procurar um psicólogo, procurar um profissional, caso esteja com algum problema, passando por, sei lá, começando um quadro depressivo, algo do tipo. Procurar um profissional, de preferência a Amanda, fazendo uma propaganda aqui. Mas procura um profissional e não perca fé em dias melhores, né? Porque a gente está passando por uma fase muito difícil, mas vai passar, tudo passa, e isso também vai passar, né? Vai sim. Agradecer a vocês, gente, muito obrigada mesmo até para quem divulgou, né, durante a semana, eu vi algumas pessoas divulgando a gente, quero agradecer também essas pessoas, desejar uma boa noite aí pro pessoal. Então é isso aí, deixa eu abrir o microfone. Foi. Então é isso aí. Fazer aquela coisa chata, terminar, ficou para mim. Então, como eu costumo falar, né, a gente volta a qualquer momento, qualquer parte de Maricá. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento. Obrigado, Amanda. Obrigado, Natália. Um abraço. Tchau.